Continuando o nosso artigo comentado sobre cuidados paliativos em paciente crítico, a gente vai partir agora para os 4 últimos domínios do guideline. Lembrando que, para quem ainda não viu a parte 1, tá caindo de paraquedas aqui na parte 2, tem o vídeo da parte 1. O guideline é dividido em 7 domínios, a gente falou 3 nas primeiras e agora vamos falar 4. Eu falei também no primeiro vídeo que é um guideline que é muito legal a discussão, é muito bom tudo que ele traz, mas ele ainda carece de grandes níveis de evidência. Mas, de uma maneira geral, é fundamental que a gente saiba, porque ele vai trazer insights e é muito prático alguns dos insights que eu consegui extrair para falar para vocês. Já passo aqui para pedir para você seguir o canal aqui, comentar e compartilhar esse vídeo, vai ser muito importante para a gente dar mais alcance a essas informações. Afinal de contas também, né, pessoal, é o mínimo que você pode fazer, pois estamos aqui dedicando aqui para você, para entregar um resultado de qualidade. Só comenta, curte, entra aí no canal. Vamos lá então. 4 domínios e o primeiro domínio é o domínio que ele traz com o maior nível de evidência, tá? Mas que na minha opinião ele é até um pouco mais óbvio, que é o domínio da comunicação. E ele traz cinco questões aqui da comunicação para a gente debater. Eu não vou falar sobre todas elas de maneira mais aprofundada, até porque quando você interpreta todas elas, fica muito óbvio. Na verdade, eu diria para você que é óbvio que a comunicação tem um impacto muito alto dentro do resultado do cuidado paliativo. O que eu gosto de destacar, a gente vai falar um pouquinho mais abaixo também em outro domínio, é a comunicação relacionada família, médico, time multidisciplinar, família. Essa comunicação tem grande impacto dentro do cuidado paliativo. Mas eu quero destacar o que eu achei muito interessante. Na nossa UTI aqui, a gente faz algo parecido, aliás, a gente faz isso não para cuidados paliativos, propriamente dito, mas ele trouxe algo muito bacana, e eu entendo que até mais europeu isso, eu não sei como que se comportaria, se teria tanto resultado assim aqui no Brasil, isso que ele trouxe. Que é justamente você ter material educativo para informar, para educar os familiares em cuidado paliativo. Então olha que legal. Panfletos, vídeos educacionais, material didático. Isso parece, pelos trabalhos, que isso melhora o relacionamento, a qualidade do relacionamento entre equipe médico e familiar. Melhora o resultado final desses pacientes, na verdade, principalmente da família, tá? Desses pacientes. Então, eu fico muito reflexivo se isso daria tão certo aqui no Brasil. O brasileiro, ele é latino, né? Ele é um pouco mais pragmático aí no que tange... Pragmático não, ele é mais sentimental no que tange uma informação, algo tão sensível quanto o cuidado paliativo. Mas, acredito eu, que é sim uma medida para a gente implementar. Primeiro que, assim, o custo de operação disso é muito baixo, né? Se vai colocar panfletos, vídeos educacionais falando sobre cuidado paliativo, é muito baixo. E isso ativando o paciente, ativando o cérebro do paciente, ativando a família a começar a pensar. Não acho que isso vai definir, um paciente paliativo só pelos informes, mas certamente isso vai trazendo consciência para esse paciente. Então, eu gostei muito dessa prática, eu gostei muito dessa abordagem. Acho que a gente pode trazer isso realmente de uma maneira mais clara e começar de maneira delicada. Vou levar até para o meu serviço. A gente vai tentar colocar lá panfletos falando um pouco mais sobre cuidado paliativo dentro da UTI, mas acredito que se aplique também muito também a pacientes na sala vermelha. Olha só uma história interessante. Eu estava conversando com um mentorado nosso, e até fica aqui o convite, se ainda não conhece, clica aqui no link, você vai ter o link de acesso à nossa mentoria Medicina Brasileira de Verdade, a mentoria que tem transformado aí grandes jovens médicos, médicos mais no início e médicos também já dedicados à carreira, já com algum tempo de carreira, de tempo de estrada, porque a gente realmente muda toda a perspectiva de visão. A gente ensina sobre manejo, a gente ensina sobre medicina de premissas. Então fica o convite para você clicar e conhecer um pouco mais. Eu tenho certeza que a gente pode te ajudar muito nisso. Mas voltando ao assunto, eu estava com o meu mentorado e a gente discutiu muito que várias pessoas, que na sala vermelha não é tão simples fazer cuidado paliativo. E eu fiz um questionamento. Que é o questionamento que eu sempre faço, que eu até comentei também aqui, acho que no vídeo anterior eu fiz esse comentário, que veio de uma outra conversa parecida que a gente teve. E esse questionamento foi sobre o seguinte: será que realmente é difícil fazer lá ou a gente nunca tentou? Ou a gente tenta pouco? Então, essa
proposta é que a comunicação, essa comunicação talvez visual, esse folder, essa televisão explicando sobre cuidado paliativo, possa até mesmo trazer uma conscientização num ambiente tão crítico como é um ambiente de pronto-socorro e sala vermelha, que no Brasil, infelizmente, a gente precisa estar preparado para fazer uma abordagem de paliativo, uma abordagem até mais crônica, porque a gente sabe que os pacientes ficam muito tempo aguardando transferência ainda nas unidades de sala vermelha. Não, então, tudo que a gente está falando aqui não é exclusivo só da UTI, ok? Dito tudo isso, nós vamos para o quinto domínio. O quinto domínio é um domínio muito gostoso, eu diria para vocês, que é sobre família no centro do cuidado. E aqui eu já gostaria de destacar o seguinte, eu vou descer aqui, eu gostaria de destacar que eu fiz um destaque muito interessante, que é quais são os outcomes que eles querem. E dentro desses outcomes, eu vou até pedir para o Luiz colocar aqui os outcomes, e dentro desses outcomes eu destaco um, que pra gente, talvez aqui SUS e plano de saúde não seja o mais impactante, mas é sim importante, que é o custo deste familiar, deste paciente dentro da unidade de terapia intensiva, dentro da sala vermelha, que a gente lá fica obstinado e não leva esse paciente para o cuidado paliativo. É óbvio que você não vai fazer isso só para economizar. Você está fazendo isso porque é indicado fazer. Mas essa família, ela para de trabalhar. Se você não faz um cuidado paliativo correto, esse paciente, esse familiar, ele tem maior tempo de abstinência, de absenteísmo, perdão, de trabalho, maior depressão, maior tempo de fora do trabalho, perda de emprego, até mesmo ali divórcio, ou seja, o custo de um cuidado de fim de vida mal feito é muito alto. E a gente precisa pensar nisso. Por isso a família precisa estar no centro do cuidado. Eu diria que para todas as patologias, para todas as síndromes, para todos tudo que envolve o paciente grave, o centro, o foco do cuidado é o paciente. Aí você sai do foco paciente, você vai foco família, equipe e médico. Isso deveria ser... Vou até colocar essa mandala aqui para fazer desenhar isso para o Luiz botar. Mas no cuidado paliativo, eu acho que o paciente e família, eles estão dentro do mesmo pacote. Não dá para cuidar de paciente em cuidados paliativos e não se preocupar tanto quanto o paciente com a família. Então, esse domínio eu gosto muito e eu acho muito interessante o que foi dito aqui, esses outcomes que eles relataram, e colocar o custo, porque isso é importante. Ok? Isso tem que ser pensado, a gente precisa considerar, isso é muito sério. Vindo aqui para as recomendações, vamos falar das principais. E para mim, pessoal, a principal é a mais óbvia e que a gente pratica muito aqui, que é a flexibilização da família com o paciente. Isso tem alto impacto, alto nível de indicação, tá? Dentro aqui do que ele recomendou como evidência, como qualidade de evidência. E é bem óbvio, né? Nas UTIs que um familiar está em fim de vida ou está grave, cuidados paliativos, você deixar a família longe desse paciente é muito ruim. E é óbvio que isso vai ter um desfecho ruim para a família, inclusive. Então, se você puder trazer o familiar para dentro da sua UTI o maior período possível, isso vai mudar desfecho da família, certamente do paciente também. No nosso serviço aqui, a gente tem o que a gente chama de visita ampliada, que não é só a visita estendida, o paciente em cuidado de fim de vida e paliativo, ou até mesmo o paciente que está aí na óbito, tá? A gente amplia a visita, ou seja, mais pessoas podem visitar e ficar com esse paciente lá dentro, e ela pode ficar por 24 horas. É claro que a gente tem muito cuidado, muita orientação para a família. Já tivemos alguns casos que o familiar quase que fez um velório dentro da UTI, a gente teve que intervir nisso, mas é óbvio que tem protocolos, óbvio que tem ali, não é nem protocolo, mas direcionamento, a organização para essa família. Mas, sem sombra de dúvida, que essa família lá dentro vai melhorar o desfecho da família e do paciente, mas aqui a gente está falando da família. Outra coisa muito legal que eu gostei que ele trouxe, que é como a família vem para esse cuidado. E aqui é muito bacana porque eles fizeram, e aqui tem trabalho, tem boa evidência até, mostrando quando a família vem aqui para dentro do cuidado, como que eles poderiam participar do cuidado. E quando eu comecei a ler a parte do texto, eu falei, poxa, será que a familiar cuidava, dava banho, e isso mudava o impacto? E aí eles citam um trabalho, um artigo, que eu fui até buscar o artigo, e que na verdade não é isso. As três ações que o familiar mais gosta de estar com o paciente. Ouvir música, na verdade a primeira
é conversar com o paciente, mesmo que sedado, mesmo. E eu tenho uma experiência pessoal com a minha avó, que foi muito impactante essa conversa com ele ali vivo ainda. Segundo, colocar música que o paciente gostava de escutar. E terceiro, ler para o paciente. Aqui no Brasil a gente tem muito leituras bíblicas e tudo mais. Então, se você puder possibilitar para estes pacientes essas 3 ações, realmente parece trazer bastante impacto. Esse trabalho que ele cita foi até o que foi a minha dúvida, mais prático, assim, mais mão na massa. Mas a minoria das pessoas gostariam de aspirar o paciente, fazer higiene oral e fazer cuidado da traqueostomia. Então, se você puder deixar a família lá dentro, se você puder deixar a família até maneira ampliada lá dentro, se você puder orientar e se comunicar bem com essa família, e se você puder deixar esse familiar ouvir música, ler, estimular esse familiar a fazer isso, isso tem impacto direto na qualidade da família ali dentro do cuidado paliativo, dentro da sua UTI ou dentro da sua sala vermelha. Vamos para o 6º domínio, e agora os últimos 2 domínios são domínios rápidos, mas não menos importantes, tá bom? Para mim, o 6º, ele é também muito óbvio, que é o compartilhamento de decisão diminui burnout de equipe. E aqui é muito importante que eu falei que é compartilhamento, não transferência. E tem um vídeo nosso, eu não sei se está aqui no YouTube, não sei se é um vídeo que ele é exclusivo para mentorado, eu vou até depois te dar uma checada, que a gente fala sobre liderança no plantão. E a liderança no plantão, o que eu argumento, é justamente que você tem que estar sempre compartilhando a decisão com a sua equipe, fazendo-os sentirem parte dessa decisão, mas você tem que tomar um cuidado, uma delicadeza de cuidado muito, muito grande para você não fazer transferência de decisão. Não, você é o médico, você é o líder, você está à frente daquela equipe. Não dá para você se isentar da responsabilidade da decisão. E aqui ele fala exatamente isso. A gente não deve isentar e transferir a decisão, mas compartilhar essa decisão com a equipe certamente diminui o burnout. E aí, eu vou trazer de novo uma história minha aqui, uma vivência minha. Quando a gente fala compartilhar com a equipe, inclusive entender se algumas ações suas, por exemplo, como extubação terminal, extubação paliativa, retirada de suporte avançado, desligar na hora, por exemplo, se naquele ambiente que você está, com aquela equipe, a equipe está preparada para isso. Então é muito legal. E eu sempre, quando eu principalmente começo num lugar, eu estou trabalhando em lugares que eu não estou lá, que não é minha equipe, que eu não estou completamente habituado com aquela equipe, eu quero fazer paliativo, vou fazer paliativo, vou indicar, vou começar o processo paliativo para algum paciente, eu sento e, bem honestamente, converso com essa equipe para entender se aquilo se eles entendem o que eu estou fazendo, se eles entendem aquela decisão e, obviamente, dentro desse entendimento, a gente conversa com eles para poder orientar, explicar. E já teve situações que eu não realizei extubação, por exemplo, porque a equipe não estava preparada. Achei outros caminhos para poder, obviamente, fazer um cuidado paliativo adequado, mas eu entendi que para a equipe, por mais que o centro, o foco é o paciente, é a família, mas lembra da nossa mandala? A equipe vem em terceiro aqui, mas ela é importante, porque eu não posso deixar de fazer por preguiça, porque a equipe não quer, porque não gosta. Mas se aquilo vai fazer mal para a minha equipe, eu preciso achar uma solução que também não seja uma solução que gere estresse, burnout, que seja agressivo para a família. Claro que, para a família não, para a equipe. Claro que eu preciso educar aquela equipe. A gente precisa evoluir, não estou falando para a gente estagnar, mas dependendo da situação, a gente precisa dar um passo atrás e achar outros caminhos para fazer o melhor para o paciente sem promover um grande agravo para a minha própria equipe. Isso eu acredito muito e é assim que a gente pratica, é assim que a gente faz. Inclusive, se alguém da equipe estiver escutando esse podcast, pode comentar sobre isso aqui nos nossos comentários. Vamos então para o nosso último e 7º domínio. A gente vai zerar um guideline de 27 páginas em o que, Luizão? No máximo aí, considerando as duas partes, uns 20 minutos? Acho que sim. O último é apenas um domínio que eu já falei bastante aqui, que é o conflito do manejo e burnout, né? A grande questão aqui é a gente não gerar uma síndrome pós-traumática, seja para a equipe, aqui a gente está falando mais da equipe, inclusive, e o que ele recomenda é que a gente tenha esse ambiente seguro de discussão, que as pessoas, que a equipe tenha uma comunicação segura, que ela consiga falar,
que ela consiga se envolver no cuidado do paciente, inclusive trazendo as suas angústias e dúvidas. Eu já também participei de UTIs em ambientes em que o intensivista, o médico, o staff, chegava e era assim e pronto, e a equipe não entendia, a equipe não estava preparada para aquilo, e aquilo gerava muito estresse, e no fim das contas, equipe estressada gera mau cuidado. Por isso que, no fim, ter a equipe bem, sem burnout, você também como médico, obviamente, está bem com aquela decisão, com o médico e médica, é fundamental para que você, de fato, consiga gerar o melhor cuidado para o seu paciente, ok? Fica aqui, então, o nosso final aqui para o Guideline de Cuidados Paliativos. De novo, compartilhe esses vídeos. Como eu disse, são 27 páginas do Guideline, a gente conseguiu resumir e trazer muito a nossa experiência aqui. Então, eu acho que isso pode ajudar muito. E a gente falou muito de paciente, de família, mas o médico que está na ponta, ele precisa avançar ainda mais, muito mais em cuidado paliativo aqui no Brasil. E eu acho que esse vídeo pode ajudar bastante. E acredito que se você está até agora aqui, também acredita nisso. Então, compartilhe esse vídeo pra gente, beleza? Abraço! Lembrando que esse é o segundo vídeo, né, Luizão, dessa semana. Semana que vem, outros temas. Manda pra gente aí também nos comentários se você quiser que a gente fale sobre alguma coisa específica. Abraço!